Acho que é esse aqui, não é? Mudou. Esse maisinho Esse aqui? aí. Esse Não, não é não. É? Hã? Não é? Não é não. Mudou. Pera. Vai. Aí, enviou, visualizar. Ele Entrar. pediu. Alô, boa noite. Rafael entrou. Olá, Finalmente chegamos também. Deixa eu colocar aqui, centrar aqui um pouquinho mais. Muito bom. Quem está entrando? Israel tá aí. Israel Dias, Natal, o homem das turbinas eólicas entrou. Rafinha! Oi, mãe. Oi, Pedro, tudo bom? Boa noite. Tudo grande, boa noite, man. Estou visualizando quem está entrando. Tô vendo Paulo, minha tia Claudete, uau, Lucas HS. Tem vários irmãos entrando. Amém. Muito bom. Paulo Vargas já tá aí. Paulo Vargas já está aí. Ele sempre bate ponto aí. Ele que transmite os versículos online. Você fala o versículo, Paulo já tá colando. Impressionante. É impressionante. Acompanha de perto, né? É. Muito bom. O título dessa live é Sete Espíritos. Sete Espíritos, né? Então, Super eu sei título. que é um título bastante intrigante, né, para muitas pessoas. Afinal de contas, Deus tem um espírito ou tem sete espíritos, né? E por que somente no livro de Apocalipse esse título é usado, né? Então eu mais ou menos vou partir por aqui, viu, André? Tá. Os sete espíritos, só é usado esse título no livro de Apocalipse, né? Então você já começa a vislumbrar alguma coisa, que eu quero dizer. Sim. E vou repetir, aproveitar, né, que está no início, vou repetir aquilo que eu falei no domingo, que o número 7 na Bíblia, certo? Numa nota de rodapé, né, da versão Restauração, traduziu para, comentou para a palavra em português, completação, né? A completação, eu sempre usei também essa palavra, completação. Completação é uma boa palavra. Só que a completação parece que ele é um estado de completar. Quando você completou, não é isso? Então você atinge o número 7. Então parece que tem 7 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 7, atinge um nível. Mas eu acredito que não é nesse sentido que a Bíblia diz, certo? Então eu fui procurar na nota do estudo, da Bíblia de Estudo da Reforma, certo? Que tem várias também notas do Martinho Lutero. E ali usa a palavra em português completude. E eu gostei mais dessa palavra, porque a completude, ela denota a qualidade, o estado, a propriedade do que é completo, né? Então denota a qualidade, a propriedade do que é perfeito, do que é inteiro, né? Eu gosto dessa palavra, inteiro, e acabado, totalidade, inteireza, plenitude, perfeição, né? Gostei dessa palavra. E na King James atualizada, tem uma nota que fala, que usa a palavra completeza. Eu acredito que a completeza é
um meio termo entre a completação e a completude, né? Então, também é estado, qualidade de completo, né? Mas eu prefiro usar completude porque dá essa ideia de uma totalidade, né? Amém. Amém. Então, essa é número 1. Então, para a gente já entrar no assunto, André, porque eu pus esse assunto, na verdade, não estou tão preocupado em discutir sobre os 7 Espíritos, mas eu quero mostrar para o público que nos acompanha, né, os irmãos que realmente estão com estado de vigilância, né, extremamente ligado, né? São pessoas que acompanham de perto a palavra profética, são pessoas que estão com todo interesse ligado à vinda do Senhor e querem ser úteis, né, para a vinda do Senhor. Então, é isso que eu quero, né? Eu quero falar com esses irmãos, né? Eu acredito que nessa live nós temos esse público que está muito interessado em saber, né, sobre a vinda do Senhor. Muito bem. Amém. Então, André, para mim, não sei se ficou claro na última mensagem de domingo minha. Eu quis mostrar para os irmãos, hoje à noite, quem sabe eu consigo deixar um pouquinho mais claro, por ser uma live, tem essa informalidade para explicar, e você está aí, né, me ajudando aí para a gente fazer esse ping-pong, bate-bola. Então, já que o número 7 espíritos aparece só em Apocalipse, então o Apocalipse é um livro para um momento especial. Sim. Tá? Vou começar por aí, tá? E Apocalipse foi escrito, né, por João, todavia foi uma revelação do Deus triuno, né? É um livro que revela a respeito de Jesus Cristo, mas é uma revelação das coisas que em breve devem acontecer. Tá? Isso está logo no começo de Apocalipse, não é isso? Você pode olhar. Eu vou usar a Bíblia para ninguém entender que eu estou inferindo apenas com minhas palavras, tá? Eu quero provar com a Bíblia o que eu estou falando, né? Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, até quando João escreveu, essas coisas não aconteceram. Não. E nem eram em breve. Não aconteceram. Tempo, né? Não exatamente. Era para aquele tempo. Tá? Né? Não E tudo que aconteceu depois daquele tempo até hoje, também não houve muita coisa de novo, além do que Deus já revelou para Paulo, certo? Sim. Então, claro que é uma grande revelação do mistério e que a grande maioria dos cristãos não entendeu, né, a revelação, a grandeza da revelação que Deus deu para Paulo. Graças a Deus está se abrindo para a sua igreja em Filadélfia, né? Estamos vendo isso, mas há algumas coisas que Deus quer revelar por meio de João, mas sobre... É um momento especial, é isso que eu quero dizer. Um momento especial, Deus abre essa revelação. E esse momento especial, André, é agora. Amém. Quando nós começamos a falar em aurora, o momento chegou. Deus abriu essa revelação para nós, né? Eu vou repetir um pouco aquilo que eu falei numa comunhão, né, alguns dias, na terça-feira, se eu não me engano, com os jovens do Avança Jovem de São Luís. Na época, na ocasião, eu disse para eles o seguinte, né, que o ministério de João, ele foi muito útil logo depois
do ministério de Paulo. O ministério de Paulo trouxe toda a revelação, né, completou a revelação, trouxe a revelação do plano de Deus, da economia de Deus, e alguns, por não entenderem a natureza dessas revelações, essas revelações foram tomadas muito na forma de conhecimento, na forma de doutrina. Sim. Né? Sim, e João sim, veio sim. por isso que para a igreja em Éfeso, o Senhor fala que, né, tenho, portanto, contra ti, né, que uma coisa, porque abandonaste o teu primeiro amor. Né? Então, assim, pelo fato deles serem muito vigilantes em cima da correção, do ensinamento, da doutrina, eles se esqueceram que a natureza da palavra de Deus é revelar o próprio Deus, que é amor. Amém. A hora que você pede a essência da palavra de Deus, que é transmitida pela palavra de Deus, que é o amor, então você apenas transmite a casca, você transmite a doutrina, transmite o conhecimento e não transmite a essência. Então, né, então João veio para trazer isso de volta. Ele veio com seu espírito, com seu ministério do espírito e da vida, conduziu, né, fez um ajuste ao erro da direção que estavam tomando, de volta para o caminho da essência, que é vida e espírito. Né? Todavia, André, há de convir comigo que o efeito disso não durou muito, certo? Sim, porque sim. Logo no final do primeiro século, segundo século, a igreja entrou em declínio, em degradação. Né? Isso foi bem ao fundo do poço, quando chegou na igreja em Tiatira, e depois a igreja em Sardes tentou fazer uma reforma, uma restauração, mas foi muito no começo e parou. E ainda a igreja em Sardes carrega muitos vícios, muitos erros também da igreja em Tiatira. Então Deus teve que esperar mais uns séculos, até o final do século XVIII, apareceu um pequeno embrião, né? Embrião da igreja em Filadélfia. Os irmãos da Morávia começaram a praticar, tirando o título de hierarquias, certo? De pastores e tal, como título. A igreja tem pastores, né? Mas não como hierarquia, como título, certo? Então, começaram a praticar o amor fraternal, e no final do século XIX, século XVIII também, dos irmãos da Inglaterra, Plymouth, né? Começaram a praticar isso, e século XX, a luz começou a ficar mais forte. O Watchman Nee trouxe a luz da verdade sobre a unidade da igreja, a prática da unidade da igreja, né? E uma Witness também foi usado para isso, né? Uma igreja em uma cidade é a única maneira de se praticar a unidade da igreja. E nós, irmão Dong, né, nós entramos por esse caminho, fomos muito ajudados, né, com isso, e nós nunca nos arredamos dessa base da unidade. Né? Irmão Lee, uma vez em 84, ele voltou e disse para os irmãos lá, né, o Brasil nunca deixou de lado Cristo e a igreja, não é isso? A base da unidade da igreja, a unidade, né? Nós nunca deixamos isso de lado. Então, é justamente por essa base correta da unidade, então nós podemos estar numa posição não de divisão, não uma base divisiva com qualquer grupo cristão, não. Nós temos uma base totalmente de unidade. Nós temos uma base de unidade de todos os filhos de Deus genuinamente regenerados pelo Espírito Santo por causa dessa base da unidade. E essa noite não tenho tempo de explicar sobre essa base da unidade, mas eu falei um pouco do domingo passado, certo? Sim. Né? As sete igrejas... As 7 igrejas não tem nome de 7 nomes de igrejas, né? Como a igreja é amor, a igreja é luz, a igreja não. A igreja tem nome das 7 cidades onde elas estavam. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas, 7 cidades da Ásia Menor, uma província romana. Bom, muito bem.
Então, por causa dessa base da unidade que nós nunca abandonamos, certo? Deus, então, começou a nos dar graça de revelar a nós a palavra profética. Amém. Por isso que a palavra profética é tão importante, Sim. ela confirma, né, que é a igreja Filadélfia. Então, graças a Deus, Deus tem, né, tido misericórdia para nós. Quantas vezes eu indaguei ao Senhor, Senhor, por que nós? Por que, né, tanta misericórdia? Né? Por que o Senhor viu em nós? Sempre venho perguntando ao Senhor, mas aprove ao Senhor, não é isso? Dar o reino ao pequenino rebanho, em Lucas 12. Tá? Sim, então, graças ao Senhor, e o irmão Dong garimpou em cima disso, trabalhou em cima disso, e ele foi um homem equilibrado, assim como Moisés era equilibrado poderoso em palavras e obras, né? E obras. Então, quer dizer, não é só... Irmão Dong não nasceu um seminarista, ele não nasceu um teórico, né? Ele era um empresário que foi chamado, né? Então ele, ao mesmo tempo que recebeu toda a ministração da palavra da revelação, ele se constituiu, e ele também era um homem que tinha uma índole de levar isso já para a operação, levar isso para a obra, de buscar resultado, de buscar fruto, né? Então isso, graças a Deus, trouxe para nós aqui no Brasil e América do Sul esse equilíbrio que nós estamos perseguindo, certo? Embora ainda tenhamos um pouco de resquício de mais para teoria do que para prática, mas graças a Deus que isso está se corrigindo, estamos, né, nos equilibrando nesse sentido, tá? Bom, muito bem. Então aí chegamos aonde? Nós chegamos... O irmão Dong passou por dificuldades, as perseguições, difamações, não é isso? Até mesmo entre nós, divisões, busca pela posição, intrigas, né? Rebeliões, né? Para não dizer isso, certo? E o irmão Dong passou poucas e boas e nos entregou. Quando ele nos entregou já, né, a obra em paz. E graças a Deus que quando pegamos essa obra em 2017, embora as igrejas não estavam numa situação muito boa, graças a Deus, Deus nos deu misericórdia e graça para a gente falar um pouco daquelas mensagens sobre entusiasmo, excelência e inclusão. Isso mudou o nosso perfil, certo? E também quando entramos no livro de Filipenses, falando um pouco do esplêndido de Cristo, nós passamos a dizer para os irmãos, vamos deixar de lado toda maledicência, toda crítica, inveja, contendas, não é isso? Isso só nos minou durante tantos anos, certo? E competições, busca pela posição, busca pelo espaço na obra, sabe? Isso tudo é coisa natural humana, né? Então, graças a Deus, Deus nos deu uma coisa especial, viu, André? Eu louvo ao Senhor, de 2017 até hoje, Deus finalmente nos trouxe muita paz entre nós. Entre os cooperadores, entre os irmãos que servem, entre as irmãs, né? Não se ouve mais como antes, né? Tantas críticas, tantas maledicências, críticas à liderança. Graças a Deus não tem. Eu não digo que não tem em absoluto, certo? Mas, graças a Deus, numa situação geral, normal, não é? Isso não é prevalecente. Então, isso Pedro, fez com que a gente... Eu sei que você não quer interromper onde você quer chegar, mas até esse momento que você falou, né, quando a gente recebeu do irmão Dong, a condição das igrejas ela estava um pouquinho, bem desanimada, bem fria. E eu lembro que você, numa das comunhões com a gente em São Paulo, falou que até foi naquele episódio daquela senhora que veio visitar a gente de manhã cedo, né? E você falou assim, olha, nós podemos explicar qualquer coisa, mas não podemos explicar a nossa falta de calor. Mas olhando essa mensagem da último domingo, que falou de fogo, falou de elétron, falou de pessoas queimando, mostra que a virada
né, nós estávamos falando da falta de fogo, e agora esse ministério, no momento que está, a obra que está sendo entregue, esse equilíbrio entre a obra e a palavra profética, e bem isso, quem está seguindo isso de perto, sente no seu coração esse fogo queimando. E quando você estava falando domingo, eu estava interiormente explodindo, porque né, lembrando daquele momento e de hoje, quanta bênção e graça o Senhor nos deu por estar, primeiro, fiel a essa base da unidade, para que Ele pudesse falar a palavra profética e a gente pudesse seguir praticando até onde a gente está nesse momento hoje, né? Então, sim, uma grande virada, uma grande virada. Então, nós chegamos a um ponto maravilhoso, né? Embora eu sei que ainda haja um foco aqui, um foco lá, alguém que discorda do que falamos isso, falamos aquilo, mas graças a Deus, né, a grande maioria realmente tem um coração puro, um coração de seguir, né, a palavra profética. Amém. E tem sido abençoado, porque essa palavra, ela não é de homens, não é de homens. Se você, né, quer competir com essa palavra, eu vou dizer que está competindo com a palavra de Deus, porque não é de homens, né? Então, Deus tem, porque a palavra profética, ela sempre vem confirmada. Ela é confirmada pelo Espírito, ou com sinais, prodígios, resultados, né? Ou até com seculares. Tá? Então, nesses 4 anos, não nos faltou confirmação da palavra. Eu quero dizer, estamos chegando numa situação, operam conosco, os que trabalham entre nós, a liderança da obra do Senhor, no mundo inteiro, é uma liderança muito coesa, uma liderança que tem clareza da economia de Deus, do foco da palavra profética, né, da direção que estamos tomando. Então, estão dispostos a seguir a nuvem, né? Então, essa unidade de ação de mover do Senhor vai, vamos dizer assim, vai realmente nos fazer trazer o reino. Mas faltava uma coisa. Por isso que Deus deixou acontecer a pandemia. Até agora nós não entendíamos o porquê a pandemia. Até hoje, né, hoje foi o governador de São Paulo, João Dória, veio ao público explicar, né, acirramento das medidas, né, a serem tomadas que a partir de segunda-feira. Quer dizer, então, as coisas, né, esse vírus realmente é muito perigoso, esse vírus é agressivo. Sim. A gente tem que tomar cuidado, todos os irmãos que nos ouvem, vamos tomar cuidado, né? Bom, não é isso que eu quero falar, mas o que eu quero dizer assim, quando entrou a pandemia, eu estava preocupado. Senhor, o que vai acontecer daqui para frente? Não vamos conseguir ter conferência, não vamos conseguir ter reuniões. Mas, André, uma coisa belíssima, Deus havia nos preparado a partir de 2014, o Instituto Vida para Todos. Amém. Isso e a gente vinha preparando, estruturando, amadurecendo, né, melhorando, etc. E foi justamente para 2020, para ser usado de uma forma, não é assim, vamos chamar de 7 vezes mais, né? Na verdade não é 7 vezes, né? É o número 7. Então, para ser usado na sua totalidade agora. Tá? Amém. Por quê? Por que eu digo isso? Porque isso possibilitou com que todas as igrejas fossem alinhadas à palavra profética. É verdade. Quando eu e o Esdras e outros cooperadores nossos cuidavam das suas regiões, visitavam as suas regiões, aquelas regiões eram beneficiadas, certo? Mas nem todas as igrejas eram alcançadas. Então, nem todas as igrejas estavam alinhadas realmente com a palavra profética. Mas com a pandemia, pararam todas as reuniões presenciais, todos foram obrigados a seguir ouvindo a palavra profética. Isso foi por mais de um ano. Por um ano, né, completou-se um ano, as igrejas seguindo, ouvindo a palavra profética. Alguns ouviam,
a palavra profética por meio de intermediários, nem sempre chegava precisa, né? Mas graças a Deus que agora, né, todos ouviram e todos foram alinhados. Foram alinhados. Amém. Então, Amém. André, é isso que eu quero mostrar para os nossos ouvintes, que a partir do momento em que nós somos alinhados pela palavra profética, Deus falou agora, faz sentido de eu tocar a trombeta, dar uma ordem. Amém. Eu tenho certeza que todas as 12 tribos vão seguir. Amém. Amém. Então, quando chegou esse momento, André, chegou o momento do Apocalipse. Amém. 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 Quando começamos a falar da aurora, porque Deus já começou a nos dizer que vocês já amadureceram, a situação já amadureceu a tal ponto que eu não preciso mais esperar. Agora, vocês vão entrar na era do Apocalipse. Amém, amém. Isso é uma grande coisa, André. Isso é uma grande coisa. Amém. Por Pedro, isso... quando você estava falando domingo, quando você estava falando isso domingo, né? Eu acho que até agora que você está falando, parece que depois de Paulo e quando João começou a servir as igrejas, né? Esse ministério teve uma aceleração. Depois toda essa história que você falou, parece que ele entrou numa força total para essa linha de ação, né? esse potencial está aumentando, né? Então acho que isso que você está falando agora, esse momento da aurora, o ministério de João agora em Apocalipse. Caiu um pouco. Aí, voltou. Caiu? Voltou? Voltou agora. Voltou. Então, esse momento, André, esse momento, por isso eu falo que é um momento único. A aurora é um momento único. Amém. Esse é um momento único em que Deus falou, é agora. Amém. Agora eu vou acionar o ministério de João na era do Apocalipse. O ministério de João, que foi útil no final do primeiro século, mas não foi efetivamente usado. Sim, sim. Mas vai ser efetivamente usado agora. Amém, agora. Amém, amém, amém. Entendeu? Por isso, os 7 espíritos, o número 7, significando a completude, significa que nós entramos na era do Apocalipse, nós entramos na era da completude do Espírito. Amém. Nós entramos na era da totalidade do Espírito, na era da conclusão da economia de Deus. Se Deus, Ele quer concluir, Ele precisa agora ou vai ou racha, agora é tudo ou nada. Por isso Deus colocou os 7 espíritos. É tudo. Deus não vai falhar. Ele não vai falhar. Por isso que aqui não só são 7 igrejas, né? E nós temos os 7 espíritos. Temos aqui também 7 óleos, 7 lâmpadas de fogo, tochas de fogo. Nós temos aqui o número 7. 7, 7, 7, 7 no livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um livro da conclusão. É um livro em que tem que terminar no tudo. Tem que totalizar, tem que finalizar, tem que concluir. Amém. Certo? Sim. Então era isso que eu queria passar para os irmãos. Por isso que Deus está jogando com todas as cartas na era do Apocalipse. Amém. Deus está jogando com seus 7 espíritos na era do Apocalipse. Todos os dias, André, eu ouço um testemunho, outro testemunho, porque os irmãos me mandam, imagina, nós temos
Só de comportores dinâmicos, mais de 200 comportores ali, orando. Amém. Por ano, mais de 22 milhões de pessoas. E eu recebo vários testemunhos, e só pode ser o Espírito trabalhando a todo vapor. Amém, amém. Amém. Uma irmã jovem, certo? Lá de Piauí, foi alcançado por uma comportora. Posso orar por você? Ela pediu oração porque ela estava no momento de encruzilhada para tomar decisão, para que rumo seguir, para que carreira seguir. Estava angustiada. E essa oração libertou-a. Amém. E não só indicou questão de carreira, que eu não sei qual carreira ela tomou, mas libertou ela para a luz do Senhor, para o caminho do Senhor. Amém, amém. E é uma pessoa influente, ela é uma pessoa influente. Né? Eu não quero falar mais porque pode ser que esteja me ouvindo, não vou expor ninguém. Né? E outras pessoas, essa semana, um pastor de Moçambique me ligou querendo fazer contato conosco. Amém. Um querido irmão lá de Sintra, se você estiver me ouvindo, né, Senhor abençoe você, Sintra, Portugal. Amém. Também, né, nos acompanha. Sabe, todos os dias nós temos testemunhos maravilhosos. Maravilhosos. O irmão Leno me mandou uma que é surda e muda, mas ela acompanha o Instituto pelo Libras. Amém. E amém. Fez uma gravação em Libras. Uau, uau. Maravilhoso, maravilhosa, amém, sabe? Amém, então, assim, amém. essas coisas estão acontecendo porque o Espírito está andando rápido. Amém. Está, né, andando com a força total. As coisas estão acontecendo, né? Muitas pessoas estão se agregando a nós e fazendo coisas milagrosas. Eu não quero citar aqui, sabe? Eu não quero falar aqui para não expor ninguém. Aconteceram várias coisas milagrosas. Amém, amém, amém. Oferta em dinheiro, sabe? Coisas desse tipo. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque os dias estão chegando. O dia, a era do Apocalipse chegou. Amém. A aurora indica o início da era do Apocalipse. Amém. Então, amém. eu vou ler mais um pouco, André, para não ficar só na minha palavra, né? Ainda Apocalipse 1, versículo 19, dá uma olhada. Apocalipse 1. Tá bom. 19. Versículo 19. Amém. Escreve, pois, as coisas que viste, porque Deus já ia dar a primeira visão para ele, tá? Sim, escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Amém. Então, o ministério de João não era para a época pós-Paulo. O ministério de João é para agora. É para agora. Amém, amém, amém. Entendeu? Para as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. E no domingo eu li capítulo 4, né? Sim. Versículo 1. Eu li capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, amém. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o ministério de João é para agora. Amém, amém. Agora, Deus quer nos revelar o que deve acontecer depois de tudo que já aconteceu até hoje. Amém, Senhor. Amém. E depois de tudo que o Senhor revelou por João, até na primeira visão. A primeira visão, vou até antecipar. A primeira visão é que João subiu ao céu.
por uma porta aberta. Amém. E Deus Amém. convidou João para subir. Sim, sim. Se você olhar o livro de Êxodo, Deus convidou Moisés para subir ao Monte Sinai para receber, né, os 10 mandamentos, a lei e principalmente a visão do tabernáculo. Amém. Amém. Deus falou para Moisés: veja-se que faça tudo segundo o modelo que eu te mostrei. Entendeu? E para Paulo, ele mostrou a revelação. Deus, aprove a Deus revelar o seu Filho nele, e o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a ele pessoalmente a economia, né, todo o plano de Deus, o Novo Testamento. Sim, sim. Que está valendo até o dia de hoje. Amém, amém. Mas para o João, você está vendo que são 3 etapas. A primeira etapa, Moisés, do Velho Testamento. Sim. Segunda etapa, Paulo, no Novo Testamento. Tá? Novo Testamento. E João é para a época final. Para mostrar para a igreja que está vivendo a realidade dos mistérios revelados por Paulo, do Novo Testamento, para saber as coisas que irão acontecer. Amém, amém. Puxa vida. Então, na verdade, Deus revelou grandemente para 3 pessoas. Para Moisés, para Paulo e para João. E para João, amém. E João revelou para João, né? Ele então, por isso que ele tem essa incumbência de deixar por escrito esse livro. Esse livro, viu, André? Embora nesses 20 séculos, muitos estudiosos da Bíblia estudaram Apocalipse. Mas, na verdade, ninguém entendeu direito. Por quê? Porque esse livro é para quem está no final dos tempos. Amém. Eles vão entender como sinais, como visões, eles vão entender como curiosidade, como os acontecimentos que irão acontecer, mas nós vamos vivenciar. É diferente. Amém. Amém. Durante 20 séculos, os estudiosos estudaram, né, sobre Apocalipse, mas um pouco, alguns falam em medo, horrores, outros estudam por curiosidade, outros têm medo de estudar, entendeu? Mas quando chegou para nós, viu, André, nós vamos estudar com os pés no chão. Amém, amém. Porque nós vamos vivenciar esse livro de Apocalipse. Amém. Uau. Muito bom. É por isso que eu também li um versículo, acho que eu vou ler também, Isaías 42. Você se lembra que eu li Isaías 42? Isaías. Isaías 42, versículo 9. Versículo 1 até 8, ele faz uma predição sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que iria vir aqui na terra, né? Aqui, né? Sim. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Quer dizer, nós sabemos dessa profecia, né? Aconteceu com o Senhor Jesus. Sim, mas quando chega no versículo 9, olha só, ele diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram. Sim. Na verdade, esse versículo para nós lemos no dia de hoje. Amém, tá? amém, amém. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, o Senhor Jesus já veio, tudo já aconteceu, não é isso? Não no tempo que Isaías escreveu. Sim, sim. Mas para nós hoje, né? Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. Olha só. Amém. Novas coisas eu vos anuncio. Por quem? Amém. Por meio do ministério de João, por meio de João. E amém. Antes que sucedam, eu las farei ouvir. Amém. Antes de acontecer, o Senhor vai nos fazer ouvir. Amém. Isto tudo está no livro de
Apocalipse. Amém. Tá? Então, Amém. Eu estou muito feliz, viu, André? Estou muito feliz que nós somos considerados dignos, Amém, pelo Senhor, poxa vida. Né, de poder estar vivenciando esse momento tão especial, Amém. mas como alguém no centro da economia de Deus, não Amém. como alguém na arquibancada. Amém. Nós, eu confesso que não somos ninguém. Nós não somos os famosos intérpretes da Bíblia, não somos os mais famosos comentaristas da Bíblia, mas aprove ao Senhor, Senhor, por causa da nossa base correta, base da unidade, que representa todos os filhos de Deus, sem excluir nenhum genuinamente regenerados pelo Espírito. Né? Sim, sim. Então Deus pôde nos dar essa graça de nos revelar. Tá? Amém. Então eu quero dizer com todas as letras, nós somos os trabalhadores de última hora. Sim, sim. Nós somos o pequenino rebanho. Amém. Nós somos a igreja em Filadélfia, por isso que eu venho Amém. insistindo para a gente não retroceder. Amém. Porque se você não conservar essa pureza do coração, eu gostei muito do que Paulo fala no começo do livro de Timóteo, né? Pureza do coração, né? Uma consciência boa e uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, né? Nós vamos continuar sendo usados pelo Senhor como uma igreja em Filadélfia. Amém. Porque a hora que entrar orgulho em nosso coração, a hora que entrar impureza em nosso coração, a hora que entrar problema na consciência nossa, se fizermos alguma coisa que prejudicar a nossa consciência, ou nós começamos a viver uma vida de hipocrisia, mostrar por fora a aparência do que nós não temos em realidade. Então aí, André, de Filadélfia, nós vamos cair em Laodiceia. Não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Né? Nós queremos conservar o que temos. Amém, amém. E então, não só somos a igreja em Filadélfia, eu vou acrescentar mais uma coisa. Vamos lá. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Nós somos o pequenino rebanho de Lucas 12, a quem Deus aprove ao Pai dar ao reino. Nós somos a igreja em Filadélfia, em que o Senhor promete nos livrar da grande tribulação e nos deu a coroa, né? Se nós conservarmos o que temos, e Ele nos prometeu que vem sem demora. Então, para a igreja em Filadélfia, Ele vem sem demora. Quer dizer, a igreja em Filadélfia só tomou corpo agora. Tomou o corpo, consolidou agora. É verdade. Então, agora, né, o Senhor vai estar dizendo para nós: ei, eu venho sem demora. Por quê? Amém. Porque nós estamos na era do fim. Amém. E na era do fim é a era da aurora. Amém. E quando acontece a aurora, as gotas do orvalho começam a descer. Quando acontece a aurora, os milagres começam a acontecer. Amém. Muitas pessoas começam a se apresentar generosamente ou voluntariamente para participar, sabe, desse momento, dessa luta pelo reino, né, e da última guerra de Armagedon. Milagrosamente, muitos cristãos, muitos irmãos estão se apresentando para Deus. E milagrosamente, muitos jovens estão caindo como gota de orvalho. Você não sabe de onde vem. Vão caindo, são bênçãos do céu. Todo dia a gente ouve uma gota caindo em algum lugar por um milagre, sabe? É um milagre, milagre. E então, para essa igreja em Filadélfia, chegou o momento do ministério de João. Sim, sim. Chegou a era do Apocalipse. Amém. Chegou a era em que Deus vai usar a totalidade do Espírito para concluir a sua obra. A conclusão exige
muito esforço, muita força, muita energia, muito poder. Então Deus está usando os 7 espíritos para concluir essa obra. Amém, amém. Os 7 espíritos, André, eu não pude falar no domingo, e talvez vai demorar ainda para falar. Em Zacarias 3, são os 7 olhos numa pedra. Nós temos uma pedra que tem 7 olhos, sabe? Alguns vão achar esquisito, né? Alguns vão achar horripilante, como é que uma pedra com 7 olhos, né? Na verdade, é o esforço de Deus com a força total do Espírito para a edificação da igreja. Amém, amém, amém. Uau. Zacarias 3. Sim. Por quê? Em Zacarias 4, Deus então promete, em Zacarias 3, promete a Josué que Deus irá dar a ele um companheiro, na verdade, um governador, um rei. Quem vai dar a linha? Quem vai dar a palavra final? O Zorobabel. E o Zorobabel, no capítulo 4 de Zacarias, ele está na linha do rei. Ele é da linhagem de Davi. Amém. Ele está na linha, ele prefigura Cristo. Cristo. E Zacarias 4, eu ainda vou falar, tá? Mostra como Deus vai fazer isso, como Deus vai edificar a sua igreja, como Deus vai terminar a sua obra. Mostra o candelabro com 7 lâmpadas. Sim. Mostra 2 oliveiras, uma de cada lado. Mostra uma vasilha em cima, né, do candelabro com 7 lâmpadas. Sim. E é interessante que dessa vasilha saem 7 tubos de ouro. E esses 7 tubos ligam cada um deles a uma lâmpada. É um abastecimento automático de azeite nas lâmpadas. Amém. Mas faltava quem abastecesse a vasilha. Entendeu? Sim. Da vasilha para as lâmpadas tem 7 tubos. Então está tudo certo. Mas quem abastece a vasilha? Graças a Deus que das 2 oliveiras saem 2 raminhos. Quer dizer, quem produz azeite são essas 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras têm 2 raminhos que derramam azeite. Né, em 2 bicos de ouro. 2 bicos de ouro. E esses 2 bicos de ouro fazem cair o azeite dourado na vasilha. Então Deus, ele através da sua palavra profética, esses 2 bicos representam profetas que vão falar a palavra profética. E a palavra do Senhor é o Espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Então, no tempo final, que é agora, era do Apocalipse, nós temos esse quadro de abastecimento automático do azeite, né, pronto, montado na igreja. Por quê? Porque com a pandemia as igrejas ficaram alinhadas. Todas estão de boca aberta para receber o azeite. E Deus então providenciou azeite por meio dos 2 bicos de ouro. Amém. E dos 2 bicos de ouro que captam dos 2 raminhos o azeite das 2 oliveiras e abastecem a vasilha. E a vasilha abastece as 7 lâmpadas e mantém as igrejas acesas, mantém as igrejas com fogo, mantém as igrejas queimando com 7 espíritos. Amém. Apocalipse 4:5 diz assim: do trono saem relâmpagos. É isso que eu quero dizer, mostrar para vocês, é que eu não tive tempo de falar, ainda vou falar numa das mensagens, que Deus, na verdade, é que falta a palavra, porque no tempo em que foi escrito a Bíblia, não tinha eletricidade, o homem não conhecia eletricidade, mas Deus já conhecia, claro, certo? Sim. Então, toda vez que você vê Deus, você vê relâmpago,
O que é um relâmpago? Relâmpago é descarga elétrica. Né? Deus é totalmente carregado de eletricidade. Né? E quando dá uma descarga elétrica, aparece o relâmpago, é ou não é? E o relâmpago está onde há carga elétrica. Deus é cheio de carga elétrica. Deus é carregado de carga elétrica. Por isso que ele fala assim, né? Onde estou? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Porque o relâmpago, né? A descarga elétrica produz um som. E um som é ensurdecedor. Só que nós aqui na Terra ouvimos o som muito depois do relâmpago. Por quê? Porque a luz viaja numa velocidade rapidíssima, né? E a velocidade do som é mais ou menos 340 metros por segundo. Então, demora mais para chegar até nós. Por isso que nós vemos primeiro o raio, o relâmpago, e depois é que a gente ouve som. Então, as duas coisas, na verdade, são produzidas pelo mesmo fenômeno da descarga elétrica. Então, Deus é esse cheio de cargas elétricas, e quando ele mexe, dá um relâmpago, dá uma descarga elétrica e dá um trovão. Entendeu? E tem as vozes, tá? E ali fala, vamos continuar, como diz assim, e diante do trono ardem sete tochas de fogo. Essa palavra tochas pode ser também lâmpadas, tá? Então ardem 7 tochas de fogo, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então a era do Apocalipse é a era das 7 tochas de fogo, das 7 lâmpadas de fogo. E o fogo, ele purifica. O fogo santifica. Né? Lembra de Êxodo, quando Deus apareceu a Moisés? Com fogo numa sarça? Sim. E quando Moisés se aproximava para olhar, o que acontecia? Porque o fogo não consumia a sarça. Não usava a sarça como combustível. Ele foi chegando perto de Deus e disse, opa, peraí. Tira sua sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, onde há fogo, a santidade, a purificação, as impurezas são limpas. Então, o fogo é o melhor purificador, melhor esterilizador de bactérias, é ou não é? Antigamente, não tinha remédios, não tinha recursos da medicina. E naquele tempo que o povo lutava à espada, e muitos eram feridos à espada. E como você fecha um ferimento à espada? Se você não fechar, infecciona e morre. Como as pessoas fechavam o ferimento à espada? Você sabia disso ou não? Queimando, né? Ele esquentava uma faca, uma espada, um metal, não é isso? Colocava em rubro e colocava em cima do ferimento, e o fogo não só esterilizava, não permitia a proliferação das bactérias, e o fogo cicatrizava o ferimento. Você entendeu? Então, o fogo é santo. O fogo santifica, o fogo limpa as impurezas, limpa as bactérias. Então, as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, hoje, estão agindo rápido para santificar, para purificar, é ou não é? Para fazer com rapidez a obra de Deus. Né? E Deus está usando os seus mensageiros, que somos nós, para esse trabalho aqui na Terra, para purificar, né, essas impurezas aonde nós chegarmos. Por isso, os nossos comportores dinâmicos são os portadores dessas tochas de fogo. Né? Você sabe que quando eles chegam a uma pessoa, posso orar por você? Você acredita que por oração mais curta que eles façam, arde no coração das pessoas a oração, sabia? Sabia? Hoje eu recebi uma notícia de que uma senhora
estava com a filha na fila do hospital, quase desmaiando, uma médica saiu, olhou e falou, era Covid, não tem o que fazer, segura, né, deixa ela descansando aqui, eu vou providenciar alguma coisa. Aí nessa hora passou uma comportora, e a comportora perguntou se ela queria oração, falou, quero oração, minha filha está morrendo, está precisando de oração. E ela orou, uma oração rápida, e depois essa senhora achou a comportora para dar o testemunho, dizendo que aquela oração funcionou. Amém. Aquela oração fez com que a filha dela melhorasse no dia seguinte e já está curada. Amém. Amém. Isso é tocha de fogo. São tocha 7 de fogo. espíritos. Amém. São as coisas que estão acontecendo. Amém. Entendeu? Amém. Então, de um lado, os comportores que realmente fazem um trabalho direito, eles saem cheios de fogo. Amém. Ardendo. Amém. Né? Eles não pensam em vender livro, ter lucro. Eles querem levar, né, a palavra de Deus para a população, para o povo. Olha, nós temos que aproveitar que o Espírito está conosco. Amém. Os 7 Espíritos estão conosco, entendeu? As 7 tochas de fogo estão conosco. Né? A totalidade, a força total do Espírito está operando onde nós somos. Né? Embora essa situação da Covid recrudesceu, piorou, mas hoje, né, o Douglas ainda me ligou, falou, Pedro, nós não queremos parar, não vamos parar, nós vamos tomar todas as medidas de segurança para a gente não se arriscar, mas nós não vamos parar, nós queremos levar essa palavra dele. Falei para eles, nós vamos orar por vocês, e vocês têm uma proteção especial, porque vocês estão fazendo um trabalho de Deus, tem uma proteção especial, né? Claro, vocês não devem abusar, vocês devem tomar os seus cuidados, mas Deus vai proteger vocês, porque esse trabalho dos 7 espíritos, das 7 tochas de fogo, não pode parar. Amém. Amém. O Senhor vai abençoar muito a eles. Amém. Graças ao Senhor. Fala um pouquinho você, vai. Olha, Pedro, tem tanta coisa que tem, né, dessas coisas de vida que falaram, mas assim, irmãos, esse espírito hoje são essas 7 tochas e são santo, é santidade. Então, como ele está na totalidade dele hoje, às vezes a gente ainda se pergunta, talvez vá demorar muito para que eu esteja nessa condição. A gente vê os testemunhos dos outros, mas se esses 7 espíritos queimarem, essa cauterização, esse encher de vida, esse encher de santidade, ele faz o trabalho em toda a sua igreja em Filadélfia. Então, irmãos, vamos aproveitar que o ministério de João saiu da sua latência e entrou no seu estágio de aceleração. Então, todos os processos podem ser acelerados porque o Senhor vem sem demora. Então, essa palavra que o irmão Pedro está falando para nós, esses 7 espíritos que ele falou, não foi uma coisa teórica, foi algo para que nós possamos mudar a nossa vida em experiência. Então, o nosso estado de busca, desfrute de fé é através de um espírito, dessas 7 tochas, que também são 7 olhos que estão edificando a sua igreja. Então, Pedro, também fiquei muito tocado com essa visão agora de Zacarias que você falou. Porque já que não tem mais nenhum empecilho, né, Pedro? Não tem nenhum impedimento, não tem mais nenhuma coisa travando o fluir. Então, essa palavra profética, esse azeite, está no momento do suprimento constante. E quando ele fala que não é por força nem por poder, é na verdade por esse suprimento automático que nós temos hoje, é isso que vai concluir essa era. Então não sei se eu vou conseguir dormir hoje, de tantas coisas que a gente está participando hoje. Por que a gente, né? Por que nós não... quanta honra participar desse momento da aurora, né? Então, irmãos, são mais indícios. A cada semana o Senhor está mostrando mais para o nosso coração que esse é o nosso momento de abraçar esse ministério de João nessa sua totalidade e desfrutar dos 7 espíritos. Também vejo, Pedro, quando os comportores dinâmicos saem para a rua, o que está dentro deles é esse fogo queimando. Então não é uma coisa fabricada, porque isso não pode acontecer nada. Então todos esses milagres que acontecem
mostra que o Senhor está querendo que tanto seus exércitos de frente, mas todos os outros irmãos, né, todo o povo generoso, o exército de jovens santos, queimem com essa intensidade, né? Então, realmente, o Senhor está mostrando para nós o final, as coisas que estão acontecendo a partir de agora. Então, a gente tem esses 6 graus, né, Pedro, da aurora aí para aproveitar e praticar. E última coisa que eu queria falar, que também você me disse muito no domingo, eu anotei, a gente precisa considerar a importância desse ministério hoje. Ler, ouvir, orar, nos constituir e praticar. Essa é aquilo que a revelação de João fez para nós. Então, muito feliz com esse momento, Pedro. Nós estamos na conclusão da economia de Deus. Amém. Na conclusão, né, do plano de Deus, né, tudo que Deus planejou aqui na Terra, Amém. Através do homem, através da sua igreja, Amém. Na conclusão. E a conclusão é um momento muito importante e nós fomos incluídos por Deus para estarmos nesse momento. Por isso, Amém. Nós temos que agradecer a Deus e muito. Né? Não é pelo nosso mérito, Ele nos, né, colocou nesse momento aqui. Em segundo lugar, eu vou pedir para os irmãos, mais uma vez, vamos continuar, irmão, na nossa bênção, está na nossa humildade. Amém. Vamos continuar sendo simples, vamos continuar Amém. Sendo simples, né? Amém. Não, né, e obedientes à palavra que Deus está falando, não ser aquele questionador, não é isso? Mas ser um espírito obediente. Amém. E também, né, ter pureza no coração. É isso que eu quero dizer. Vamos continuar sendo puros no coração, Amém. Ter uma consciência sensível ao Senhor, boa consciência, e também, né, uma fé sem fingimento. Não vamos fingir ser aquilo que não somos, vamos viver a realidade. Né? Então, dessa forma, certo? Nós não vamos dar ouvidos, porque certamente Satanás, nesse momento crucial da luta, ele não está contente com toda essa revelação. Ele vai distrair você com alguém que vai dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não se distraia com isso, não se distraia com isso. Vai pelo seu espírito, vai na sua singeleza, simplicidade, não é isso? Deus vai te abençoar muito. Se você sair dessa linha da simplicidade, você vai entrar numa linha de maldição. Porque nós estamos sendo muito abençoados por Deus, porque essa é a linha de Deus. E por fim, eu quero dizer assim, isso não é pela capacidade de ninguém. Eu não sou capaz de fazer tudo isso, não. Nem tenho capacidade de prever, nem de programar nada. Né? Eu vou terminar lendo o que você falou, Zacarias 4, versículo 6. Amém. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Amém. Não por força. Amém. Vou repetir, não por força, não é força humana. Nem por poder. Não é pelo poder do homem. Amém. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Irmãos, tudo é pelo seu espírito. Amém. O seu espírito hoje, na conclusão, está com a sua força total, a totalidade, está alimentando, né, esse processo todo, né, que são as 2 oliveiras, o candelabro de ouro, o azeite, né, através da palavra profética, tudo está funcionando, graças a Deus. Amém. Não vamos interromper esse processo, vamos continuar deixando o Senhor trabalhar entre nós. Deus abençoe muito vocês todos, viu? Deus, né, guarda a saúde de cada um e guarda os nossos cooperadores. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Então, vamos dar boa noite a todos. Tchau, tchau. Amém. Amém.